essa história, né, de como se iniciou o transporte coletivo aqui na capital e como ele se transformou ao longo do tempo, vamos agora acompanhar a nossa reportagem de hoje. Solta aí. Hoje, os passageiros dispõem de ônibus mais rápidos e até com ar-condicionado em João Pessoa. Mas quando o transporte coletivo foi implantado na capital paraibana em 1929, as estrelas eram as marionetes e os bondes. E já existiam 4 linhas que partiam sempre do centro da cidade. A professora da Universidade Federal da Paraíba, Andréa Porto, é estudiosa do assunto. Ela explica que depois de 3 anos em funcionamento, os veículos ficaram sucateados e o governo do estado transferiu algumas linhas para a iniciativa privada. Mesmo assim, não deu certo. Na década de 1940, diversos veículos foram retirados de circulação devido aos problemas mecânicos. Ela relata que a situação ficou mais complicada ainda na década de 1960, quando o crescimento de João Pessoa começou a ser impulsionado. Começa em 1929 com uma frota muito pequena, né, com as marionetes e alcançando partes da cidade que as linhas de bonde não davam conta, né, ou seja, as linhas de bonde eram bem limitadas, vamos dizer assim. E em 1934 se firma o primeiro contrato entre público e privado, né, para ordenar, vamos dizer assim, esse serviço e os próprios cuidados com os veículos, com as frotas em si, para que ela não representasse perigo para a população. Esse era um dos principais problemas colocados na época, eram acidentes. Na década de 60 se firma um contrato, vamos dizer assim, mais contundente entre como esse serviço ele deveria ser cobrado, porque existia uma diferença de tarifas muito grande entre os donos, vamos dizer assim, dessas empresas, e a cidade estava crescendo nesse momento, até que a década de 80, ainda antes da Constituição, que eu acho que esse é um marco muito importante da gente ter em mente, o Estado assume uma empresa pública, que é a Cetusa, e ela vai funcionar ali em paralelo com as empresas que já existiam na cidade, fazendo linhas maiores, vamos dizer assim, circulares, né? E a Cetusa, ela resolveu boa parte do problema. A história do transporte coletivo em João Pessoa caminha pelos trilhos do tempo, sempre enfrentando problemas e reclamações da população. E a cidade não para de crescer. O povo precisa de meios de locomoção e o que fazer para resolver esse problema da mobilidade urbana? A professora indica algumas sugestões. As soluções, para mim, elas deveriam acontecer exatamente nessa ordem. Mudança no conselho. Tarifário para conselho mais amplo. Discutir mobilidade urbana mesmo. Eletrificação da frota. E a gente já está vindo isso com o PAC. Né? Investimento em transporte ativo, né? Nas infraestruturas de transporte ativo, montagem de um sistema de bicicleta compartilhado nas cidades que as grandes capitais hoje no Brasil têm, e o Itaú tem mostrado que inclusive isso tem rendido boa grana para eles, né? E o desinvestimento em infraestruturas viárias para automóveis, viadutos, estacionamentos, isso não existe mais, não existe. Gente, é uma evolução, viu? Não, esses ônibus aí no final não era do meu tempo, não. A Cetusa era. Já tinha, né? Eu era pirralhinha, criança. Já tinha. Não era do seu, do Diana, era do seu mesmo, né? Você é muito novinha. Mas enfim, minha gente, e assim vai, né? Evoluindo. Hoje tem ônibus gigante, né? Eu nunca entrei nesse ônibus que é, tipo, parece, como é? Uma molazinha no meio, é? Uma sanfona, né? Gente, é bem gigante mesmo. Ó, Cetusa, menino. Era do meu tempo, gente. Quando eu era criança, adorava andar de ônibus. Minha gente, vocês têm noção? Eu gostava de ir de ônibus, né? Então, quando a gente tinha, deixa eu ver, eu tinha mais ou menos uns 14 anos e tal.
Aí a gente tinha um apartamento na praia, né? Aí minha mãe ia passar o final de semana lá, aí eu dizia, vai mãe, vai na frente, depois eu vou. Aí eu gostava de ir, né, de ônibus, e quando era assim, perto das férias, tá, eu ainda estava estudando, né, e aí eu tinha que pegar ônibus, adorava, gente, amava ir no ônibus, porque a gente ia conversando, ia bagunçando assim, né, eu e minha turma, né, meus amigos, minhas amigas, a gente ia, olha, ia paquerando, né, era muito legal, gente, era muito legal, muito bom. Hoje não, né, hoje assim, a gente, né, fica meio receosa, com medo e tal, mas antigamente era tão tranquilo. Ontem eu estava conversando com um pessoal, amigos, né? E eu dizia, gente, antigamente a gente tinha um negócio de assustado, a gente ia para luau, e assim não tinha tanto perigo como hoje, né? Hoje a gente não pode fazer um assustado não, minha filha, porque a gente vai se assustar, né? Porque a gente não pode estar chamando todo mundo para assustado. Antigamente não. Era um chamava o outro e chamava os amigos do outro. E olha, vai ter um assustado na minha casa. Vem, chama teus amigos. Aí a gente ia, né? Cada um ia passando assim, um telefone, era tipo um telefone sem fio mesmo. Né, que a gente chamava, convidava o outro. E ia um monte de gente para sua casa, você não sabia nem quem era, mas era super legal. Não tinha negócio de celular. Né? A gente dançava, curtia, conversava, paquerava. Era muito legal mesmo, né? Hoje em dia não. Você vai para uma festa, todo mundo assim, no celular, né? Ou se não, conversando, ninguém dança mais. Menina, é um negócio tão estranho. E desse eu estava vendo um vídeo, né? De como era antigamente as festas e como é hoje em dia. Hoje em dia o povo fica só em celular, às vezes se estiver conversando até pro celular, viu? Com o outro, se brincar. Mas não, antigamente era só dançando, era curtia muito mais, gente. Vocês não têm noção como era bom aquele tempo, né? Quem não pegou esse tempo, perdeu. A gente brincava, a gente curtia, a gente dançava, era uma coisa saudável, não era tão assim perigoso. Nossa cidade, ela não era tão perigosa. Claro que agora a gente tem que ter um certo cuidado, mas antigamente, gente, eu ia para casa às vezes de madrugada, chegava tranquilamente. Minha casa, o muro era baixo, né? Qualquer pessoa podia pular o muro da minha casa. Né? Então, assim, essa questão da segurança antigamente era muito boa, né? E a gente curtia bastante. Mas eu vou ficando por aqui, viu? Eu vou ficando por aqui. Tenha um ótimo dia. Padre Nilson está chegando para abençoar a tua vida, tua casa, tua família, tá? Então você que está aí em casa, não desgruda, não muda de canal, certo? Tenha um ótimo dia. Um beijo bem grande para vocês e até amanhã. Sejam luz. Se Deus quiser, estarei de volta. Tchau.